Pois eu sinto que a decepção me feriu, e as feridas que estão aqui dentro não querem fechar. Senhor, diminui essa dor que carrego aqui dentro do peito, pois às vezes parece que eu não vou suportar. As lembranças da minha memória me fazem chorar, mas sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo teu amor. Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Senhor, diminui essa dor, carrego aqui dentro do peito, pois às vezes parece que não vou suportar. As lembranças da minha memória me fazem chorar, mas sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Bom dia! Quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo teu amor. Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoa aqui dentro, cura. Glória a Deus! Meu coração preenche cada espaço com teu amor. Aleluia! Tira o ressentimento, Tira, Senhor. me perdoa aquele que me machucou. Nos ajude, Senhor, a perdoar. Dai-me olhos de alegria, me ajude a superar. Nos ajude, Senhor. Eu sinto na alma um medo de recomeçar. Oh, Jesus! Sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, Pra eu não desistir. tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Eu imploro pelo teu amor. Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amada irmã. Você é muito bem-vinda aqui. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque você entendeu a importância de entregar as primícias do seu dia para aquele que é digno de tudo, nosso amado Jesus. Eu gostaria de alguma de vocês agir, né, Gi? Coloca lá no nosso grupo que nós já começamos, por favor. Todo dia eu peço isso porque vai que alguém se perde no horário, né? E tem a disponibilidade de estar aqui, não é verdade? Quando alguém nos avisa é bom, não é? Às vezes a gente até esqueceu. Coloca lá, ó, nós já estamos ao vivo. Nós estamos caminhando, melhor dizendo, junto com o Espírito Santo nos direcionando, porque é Ele que nos direciona, nesses 40 dias de cura e de libertação. Nesses 40 dias onde o Senhor vai tratar e já está tratando comigo e com você sobre feridas emocionais, sobre questões espirituais que às vezes nós nem sabíamos que eram portas, que eram brechas para demônios entrarem. Não é verdade? Quantas coisas nós aprendemos aqui nesses dias em que tivemos juntos, né? Hoje eu vou falar sobre algo que não é fácil de ser falado.
É um assunto pesado, é um assunto dolorido, mas é um assunto extremamente necessário, né? Eu que trabalho com mulheres, eu que cuido de mulheres, essa profissão tão linda que o Senhor, né, me abençoou para ouvir, né, as feridas, os traumas, as aflições dessas mulheres. Eu ouço muito isso, né? Obrigada, meu amor. Eu ouço muito isso em atendimento. Eu coloquei uma enquete, nós já vamos orar, tá? Eu coloquei uma enquete esta semana sobre violência doméstica, né? E eu pedi para que vocês votassem para que eu realizasse uma live, se vocês gostariam. Gente, foi unânime. Você que não votou, né? Às vezes fica com medo, nossa, vai aparecer meu nome lá. Eu não exponho ninguém, tá? Mas é necessário nós termos o conhecimento para não permanecer num lugar que nos adoece, num lugar que judia de nós. Eu, Andréia, eu sou a favor da família, assim como a palavra do Senhor é. Mas eu tenho lido, tenho estudado, tenho buscado no Senhor, tenho escrito, né? Tenho falado, o Senhor fala comigo. Eu não acredito que um Deus tão poderoso, que deu o seu Filho único, para que eu e você nós tivéssemos vida, eu não acredito que Ele se alegre vendo mulheres. Me falaram assim, mas tem homem também. Eu falei, busca outra pessoa para falar, busca um outro homem para vocês falarem desse assunto, porque a maioria são com nós mulheres. Eu não acredito que Deus queira nos ver aprisionadas, porque lá em Isaías, se eu não me engano, 61 fala que Ele veio para libertar os cativos. E hoje nesse tema pode ser que vá doer aí no seu coração. Porque, como eu disse, é um tema difícil de falar, pesado, é dolorido, mas é um tema que vai te ajudar a ter clareza, principalmente nós mulheres. Coloquem amor no meu coração do que nós estamos vivendo, do que nós estamos permitindo com que façam conosco. Eu não acredito, e o Senhor tem me dado cada vez mais clareza acerca disso. Um Deus que nos amou tanto, que nos ama tanto, desejar que a gente fique presa em relacionamentos abusivos e venha sofrer esses tipos de situações. Eu vou evitar ficar falando muito nome, mas você sabe qual que é o tema de hoje, né? Para a live não cair. Essas situações emocionais, psicológicas, também sexuais, que tem físicas, né? Que tem levado muitas mulheres a um desfecho muito cruel, não é verdade? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e quando você abrir os seus olhos após a oração, você vai convidar mais mulheres para estar aqui conosco, tá? As lives estão ficando salvas todos os dias no YouTube, no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se você não é inscrita, por favor, se inscreva. E mande para uma mulher, vai lá, comenta, gente. Tô sentindo falta dos comentários de vocês. Envia para uma pessoa, marca uma pessoa, fala que o Senhor falou ao seu coração acerca do tema que foi ministrado no dia, né? O YouTube, ele entende que o conteúdo é relevante quando você faz isso, quando você vai lá, você escreve, você deixa seu joinha, você deixa seu comentário, você manda para alguém e você se inscreva no canal. Então ele fala, não, esse conteúdo aqui é bacana, vai ajudar outras pessoas. Então fecha seus olhos, que eu quero orar com você e por você. Vamos lá? Pai, é no nome do teu Filho Jesus que eu oro e te agradeço pelo dia de hoje.
pelas bênçãos que está sobre o teu direcionamento. Pai, obrigada porque todos os dias eu vejo, eu presencio, eu sinto o seu zelo, o seu cuidado, a sua misericórdia na minha vida, assim como eu sei que tem irmãs que estão aqui, irmãs que vão assistir num outro momento que o Senhor permitir, que sentem também esse zelo, esse cuidado, esse amor. Pai, em nome de Jesus, que esse tema, que embora tão pesado e dolorido, mas tão necessário, venha trazer clareza para as minhas irmãs acerca do que elas precisam saber. Pai, protege nós mulheres, nos livra do homem mau, coloca ao nosso redor, Paizinho, um muro de fogo e que ninguém possa chegar perto das suas filhas. Pai, que não seja a minha voz hoje aqui no devocional, mas que seja a voz do Espírito Santo de Deus, direcionando a cada uma das minhas irmãs, para que elas possam viver assim como eu, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Fala, Espírito Santo, meu melhor amigo. Fala ao coração das minhas irmãs. Fala ao meu também, eu preciso tanto de Ti. Eu sou tão dependente de Ti para tudo. Eu posso ir, eu posso fazer, como eu devo agir, quais serão os próximos passos. Mostra no devocional de hoje situações, traga à tona, não para envergonhar, mas para que seja curada todas as feridas emocionais relacionadas a esse assunto que Satanás tem se aproveitado e mantido cativa as suas filhas. Pai, liberta as tuas filhas. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar. Manieta e lança fora todas as setas e todos os dardos inflamados do maligno contra a minha vida e contra a sua. Pai, dê ordem aos seus anjos a respeito das nossas vidas, e onde tiver uma gota de sangue nossa, onde tiver qualquer coisa que leve o nosso nome, o Senhor abençoe, o Senhor proteja. Coloque os seus anjos ao redor de nós com as espadas desembainhadas, para guerrear ao nosso favor e vencer. Porque o Deus que nós servimos é o Deus vitorioso. Cura onde dói e traz luz ao que está escondido. Eu repreendo neste momento todo espírito de sonolência que veio para desfocar a sua atenção de ouvir o que será dito aqui. Eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus todo espírito contra a sua vida, todo espírito de loucura, todo espírito de brigas, discussões, contendas, toda dor no corpo, toda dor na cabeça, toda seta nas costas, toda seta na mente. Pai, nós elevamos cativa a Ti a nossa mente e a mais ninguém. Nós queremos, coloca a mão na sua cabeça, que a nossa mente seja a sua mente. Eis-nos aqui, Pai amado, Pai querido. Fala com as tuas filhas. É em nome de Jesus que eu oro e já agradeço na certeza que o Senhor já ouviu as nossas orações. Se você concorda, você digita aí nos comentários. Amém. Amém. Glória a Deus. Sim, eu tô caçando a Cíntia tá aí. Ontem a Cíntia trouxe algo que pode ser que aconteça com você, né? Ela falou: André, eu não consegui entrar na live. Eu via que você estava ao vivo, né? Eu saía da live, entrava e eu não conseguia. O que é importante nós sabermos, né? O que eu expliquei para ela, que nós estamos tratando aqui de emoções, só que também de mundo espiritual.
Então, muitas das coisas que eu falo, que eu trago aqui para você, o inimigo das nossas almas, ele não vai querer que você saiba. Por quê? Porque a palavra nos fala, lá em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não quer que você seja livre. Então, qual que é a verdade que o Senhor quer me mostrar hoje, que eu não sabia? E o Senhor fala na palavra que Ele não leva em consideração o tempo da ignorância, mas a partir do momento em que eu sei, eu preciso me posicionar. Então, às vezes, vai acontecer igual aconteceu com a Cíntia. Vocês estão me vendo, ouvindo bem? Porque eu liguei o ar e parece que fez um barulho. Às vezes acontece com você igual aconteceu com a Cíntia. Você vai tentar entrar, não vai conseguir, alguma coisa vai tentar te travar, mas já está repreendido em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para tentar nos parar e nos impedir de ouvir a palavra do Senhor. Tudo que eu trago aqui para você, amada irmã, é baseado na palavra do Senhor. Eu acho que vocês perceberam isso. Eu peço muito a Deus para que Ele não me deixe falar nada da minha cabeça, das minhas emoções, mas falar tudo que a palavra dele confirma. Então, se você não conseguiu entrar, né? Não, pode ser que aconteça. Está salvo lá no YouTube. Eu sei que não é a mesma coisa, é gostoso estarmos todas juntas ao vivo, né? E depois você entra e assiste. Hoje também no nosso grupo Mulheres Obedientes é o dia do nosso jejum. Tem uma proposta de jejum lá pra você. Você vai lá, lê, tá tudo muito bem explicadinho. Escolhe o melhor, né, que é pertinente aí com a sua agenda, com o seu trabalho, com o que você consegue fazer. E se preparem porque tá chegando um tempo, eu acredito que seja no final desse mês, nós vamos abrir um jejum um pouquinho mais longo. Combinado? Vamos lá então. Abra sua Bíblia em Gênesis 50:20, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 50:20. Diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Meu Deus. Então, o que são os abusos, Andréia? Como eu posso definir que eu estou vivendo esta situação na minha vida? Existem situações, e são muitas, que eu e você vivemos na nossa vida. Pensa aí, hoje é sexta, né? Amanhã eu faço 42 anos. Eu não sei quantos anos você tem, 30, 20, 45, 50, 60, não sei. Mas pensa agora quantas coisas você viveu na sua vida nesses, vou falar por mim, 42 anos. Coisas muito difíceis, emocionalmente, espiritualmente pesadas. Situações que trouxeram para você dor. Situações que abriram na sua alma brechas espirituais para o inimigo agir. Porque o abuso, ele não é só, seja ele físico, emocional, psicológico ou sexual. Esse abuso, ele não machuca apenas, acho que nem é essa a palavra, porque já é muito, né? Machucar o nosso corpo, machucar a nossa mente. Mas ele rasga o nosso espírito. E como eu disse agora mesmo, ele abre essas brechas, essas portas, porque eu venho falando para você, e eu falo muito sobre isso na mentoria online, que em breve, em nome de Jesus, eu vou conseguir abrir outra turma para vocês entrarem. Ela abre uma brecha para que o inimigo entre. Então, se esses abusos, eles não forem
entendidos, ressignificados, tratados, eles vão continuar sangrando a sua alma e dando estas legalidades. Porque na nossa vida nós temos gatilhos. Você já passou por alguma situação em que você viu algo, ou às vezes num filme, ou às vezes uma novela? Eu sei que vocês não assistem, né, gente, novela, às vezes filme. Às vezes uma conversa mesmo, alguém te contar alguma coisa e despertar algo ali em você. E aquilo doer dentro de você. Isso chama gatilho de algo que você possa ter vivido e ainda não ter sido curado. Então, é uma das feridas emocionais mais profundas que a nossa alma pode carregar. É muito dolorido. E espiritualmente é uma das brechas, já anota isso aí no seu caderninho, é uma das brechas mais graves para as opressões demoníacas. Andréia, o que são opressões? Existe diferença entre opressão e entre possessão demoníaca. Opressão, o demônio está fora, os espíritos malignos estão fora do corpo da pessoa, mas está ali oprimindo, está ali entristecendo, está ali fazendo com que a pessoa fique desanimada, fique triste sem motivo aparente, fique com vontade de só ficar deitada. Tem alguns sintomas. Vou falar sobre isso de forma aberta na mentoria. Aqui não tem como eu falar de tudo isso, é muito profundo. André, e possessão? O demônio está dentro da pessoa. Lembra de Judas quando traiu Jesus pelas moedas? Foi por causa de dinheiro, foi por causa da ganância, e Satanás entrou dentro dele. Então existem algumas portas que a gente abre que isso acontece. Então hoje o Senhor te convida, filha, vamos tratar essa ferida, vamos fechar essa porta, vamos me entregar essas dores, esses pesos invisíveis, essas cadeias espirituais que precisam ser quebradas para você avançar na sua vida. E eu vou começar falando os tipos de abuso que tem. O primeiro, o físico. O que caracteriza o físico? Vamos lá, para você que está anotando, já anota aí. É quando alguém te agride fisicamente. Tapas, socos, empurrões, puxões de cabelo ou qualquer outra forma de violência corporal. É quando você é agredida no teu corpo. É empurrada, cabelo puxado, segurar com força no nosso braço. Muitos disso, você vai entender melhor, eu vou fazer o convite hoje para nossa convidada. Muitos disso machuca por fora. Porque eu não sei vocês, mas dói a minha alma ver aquelas mulheres machucadas. Você sabe por quê? Tá repreendida em nome de Jesus, mas poderia ser eu, poderia ser você. E aquelas que conseguem escapar, elas são mulheres profundamente feridas por dentro. E vai além. Se você teve medo de apanhar, se você foi encostado com força, como eu disse, pego com força, ou se você viveu uma tensão constante, sempre esperando um novo ataque, sempre vigiando, isso é um abuso físico. É forte, minhas irmãs, que Deus me dê graça. Outro, emocional. Todos são péssimos, não existe um menos ou mais. Mas o emocional é muito difícil, demora muito para a pessoa se recuperar. E quando eu estou dizendo esse assunto,
eu estou falando com mulheres. O meu público é mulher. Mas existem homens também nessa situação? Existem. Mas eu falo de mulher porque eu estou falando com mulheres. Se tem uma coisa que o Senhor deixou muito claro na minha vida é: filha, você vai cuidar das minhas filhas. Você vai tratar com mulheres. E muito em breve eu vou poder contar o meu testemunho para vocês. Vocês vão ficar impactadas acerca disso tudo. Então, o emocional. Quando isso acontece, Andréia? Quando a pessoa, a mulher, é ferida por palavras, anota aí, atitudes que a diminuem, que a envergonham, que a rejeitam, ambientes que têm gritos, humilhações, ironias cruéis, frieza constante, indiferença ou frases que destroem principalmente a identidade, como assim, ó, você não presta pra nada, ou você é um erro. Isso fere profundamente o nosso íntimo e corrói a nossa estima. Eu quero que você vá anotando se você passou por algum desses ou por todos esses. Porque eu passei. Tá? Eu quero te encorajar. Porque eu passei. Quero te encorajar a anotar aí no seu caderno. Enquanto eu estou falando. Pode ser que venha choro. Deixa chorar, tá? Deixa as lágrimas caírem. É cura. O Senhor está curando. O intuito desses 40 dias aqui de cura e de libertação é para você ser curada. Então, Andréia, tá doendo muito. Eu sei, minha amada. Doeu em mim também. Tem dias que ainda dói. Mas é para você ser curada. Lembra de ontem que eu falei que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento do nosso Senhor? Nenhuma folha. Teve propósito até nisso. Ai, mas Deus não estava nisso? As pessoas sempre me perguntam isso. Deus nos deu algo, irmãs, que chama livre-arbítrio. Fomos nós que escolhemos. E sabe por que a gente escolhe errado? Porque nós estamos feridas, nós estamos carentes, nós estamos... Né? Esse assunto eu quero dizer lá na live, que eu convidada. Mas só para você entender. E quanto ao emocional, né? O abuso emocional. Se você chorava em silêncio depois de ouvir algo duro, eu tenho certeza que todas nós já passamos por isso. Ou vivia tentando agradar de alguma forma alguém que nunca te valorizava, isso constitui um abuso emocional. Tá fazendo sentido? Deixa eu só virar um pouquinho aqui. Tá fazendo sentido, amadas? Outro tipo, psicológico. Eu vejo todos esses, tá, gente, em atendimento. Esse é mais sutil, mas ele é muito profundo. E quando ele ocorre, Andréia? Quando há controle, manipulação, chantagem emocional, ameaça, dominação mental. Não tô falando só de relacionamentos amorosos, não. Tô falando, às vezes, até de amizade. Às vezes, até de coisas que acontecem dentro do cunho familiar. Ah, se você me deixar, eu vou fazer isso. Ah, você vai ficar sem dinheiro. Ah, você entendeu? Gente, chega a ser tão forte, mas tão forte, que a pessoa começa a duvidar da sua sanidade mental. Aconteceu comigo. Será que eu estou enlouquecendo? É que eu tô ficando doida? Você começa a duvidar de você. Não precisa comentar,
Mas isso já aconteceu com você, amada irmã? Será que eu tô louca? Será que não sou eu a culpada? E isso impossibilita a pessoa de sair desse contexto de abuso psicológico, sabe por quê? Porque é uma teia invisível que prende a vítima com medo de sair. Nossa, isso é forte, gente. E com culpa de tudo. Isso entra em algo que eu quero tratar com vocês também. Não sei se eu vou fazer uma série sobre isso. O que vocês acham de eu fazer uma série sobre narcisismo? Para vocês conhecerem. O que vocês acham? Tá tendo muito, tá? Esse psicológico é um lugar, e um lugar também mental, onde você não pode ser você. Onde se você ri, o outro fala assim, te menospreza, sabe? Desnecessário. Onde a sua presença incomoda o outro, o abusador. E também existe o sexual, que é quando alguém invade a nossa intimidade sem o nosso consentimento. Não precisa responder nos comentários, mas vai colocando, isso já aconteceu comigo, porque nós temos a oração daqui a pouco. E de que jeito essa intimidade ela é invadida? Toque, palavras, olhares ou até atos forçados. Você sabia que a Bíblia traz algo sobre isso? Sobre atos forçados? Onde eu estava lendo? Eu estava lendo esses dias, eu não lembro aonde, mas eu li sobre isso. Agora, pasme. Você pode estar dentro de uma aliança de casamento e estar vivendo essa situação. Porque quando isso acontece, amada irmã, não tem respeito, não tem consideração, não tem amor. Por isso que eu quero falar com vocês sobre narcisista, o transtorno de narcisista. Eu vou anotar aqui. Deixa eu fazer uma série sobre isso. Fazendo sentido? Tá pesado hoje, né? Mas é para que você tenha entendimento de um cenário que você possa estar vivendo, ou que você já viveu, ou que tá repreendido, mas que você nem venha viver, né? Porque com o que vai falar aqui, você vai ficar alerta aí. E o abuso sexual é um dos que mais marcam espiritualmente. Você sabe por quê? Quer saber por quê? É um dos, ou na minha opinião, é o que mais marca espiritualmente. Você quer saber por quê? Porque a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo. Isso quer dizer que o meu corpo não é meu, é do Espírito Santo. Eu sempre colocava de manhã quando eu ia pra academia isso, né? Você já cuidou do seu templo, já pagou seu aluguel? Tá alugado aqui, ó. Quem mora aqui é o Espírito Santo. No seu também, em nome de Jesus. Então, quando essa situação acontece, profana o templo do Espírito Santo. Se você foi tocada de forma indevida, exposta, violentada, mesmo que aos olhos dos outros, isso não é nada, porque, gente, acreditem, tem gente que acha que isso tudo que acontece com nós mulheres é frescura.
E vou mais além, se assustem comigo, porque eu fico indignada. Que, mereceu. Mereceu uns tapas, mereceu um grito, mereceu isso. Nós não merecemos isso. Nós não fomos criadas para isso. Entendeu? Mas saiba que foi sim. Mesmo que aos olhos dos outros, e às vezes vai contar para alguém, mesmo que aos olhos dos outros, mas foi só isso, não, foi muito. Porque começa aí. Porque tem muito homem se fingindo de bonzinho aí, porque a mulher não tá abrindo a boca e contando o que ele faz dentro de casa. Agora eu estou falando de um contexto de relacionamento. Já para preparar o seu coração para a live, eu vou ver se eu consigo pra semana que vem. Cada tipo dessas situações que eu trouxe aqui para você, que eu falei, deixa marcas e marcas profundas. Mas todas elas têm algo em comum, sabe qual é? Abrem brechas espirituais e emocionais. Que se não forem fechadas, que jeito, André? Através da cura. Por isso que você tá aqui. Através do perdão, através do arrependimento e através da libertação. E é Deus que quer tratar essas áreas aí com você. Tem os profissionais, e eu te indico, quando você for procurar um profissional, um terapeuta, você procurar um cristão, porque ele vai agir com base na palavra, não vai para ocultismo, não vai para outras coisas que podem te contaminar ainda mais. Lógico que Deus deixa, sim, essas pessoas, né, nos capacita para isso, mas deixa eu falar uma coisa, existe situações na nossa vida que é só Deus, que é só o intermédio de Deus, que é só Deus chegando pro negócio resolver. Já aconteceu isso na sua vida? Você fala, não, isso aqui é só Deus, isso aqui não é humano que vai resolver. Essa situação aqui, eu preciso urgentemente da intervenção do Senhor. Já aconteceu isso com você? E quando surge isso, Andréia? Mais uma vez eu vou falar, geralmente começa na infância. Quando a pessoa não recebe amor, quando a pessoa não recebe a proteção, quando a pessoa não é validada de forma que ela gostaria de ser, geralmente. Mas isso não quer dizer que é só lá na infância. Pode acontecer até hoje. Eu sou muito a favor disso. Existia em mim traumas. E eu estou orando para o Senhor em relação a um em específico, que vocês um dia vão saber também, que foram adquiridos depois dos meus 20 anos. E esses abusos vai fragilizando a nossa alma. Mas é necessário, irmã Zilda, todos os dias fazer esse exercício. Perdoar, eu concordo com você que perdoar é mais fácil para os outros. É mais difícil quando a gente tem que se perdoar, porque aí a gente volta no que nós falamos ontem, que foi sobre culpa. Até quando eu vou ficar carregando? Até quando eu acho que eu vou suportar esse peso que não é para que eu carregue? E quando o nosso inimigo, porque ele sabe exatamente aonde nos atingir, tá? Ele olha e fala assim, nossa, aqui tem uma ferida aberta de rejeição, de abandono, de carência profunda. Sabe o que ele faz? Ele envia pessoas feridas e controladas por ele para abusar, para manipular, para dominar e para violentar. Existem pessoas que se permitem ser usadas por... Assim como muitas outras mulheres que vocês ouvem, não são usadas para o Senhor para falar na sua vida? Pois é, o inimigo, a Valentine fala essa frase, ele é copião, né? Ele copia as coisas de Deus. Então ele usa também as pessoas, quais? Aquelas que estão distantes do Senhor, que tem brechas abertas para quê?
para te ferir, para te machucar. Existem outros momentos também. Nossa, gente, já tem que terminar. Já tá quase no horário. Existem outras maneiras também, como brechas que vêm através de heranças espirituais, maldições geracionais, histórias de abuso na família, violência doméstica, que eu disse, pornografia ou práticas sexuais distorcidas. Isso tudo cria um ambiente espiritual propício para algo que chama repetição de padrão. Se isso não é confessado, renunciado, tratado espiritualmente, vai continuar se repetindo. Assiste a aula, o devocional dia 1, tá lá no YouTube. Maldições hereditárias, maldições geracionais, não sei como que tá o nome. Nós falamos sobre isso. Um ciclo repetitivo. Então, cuidado com quem você se envolve. Cuidado com os vínculos afetivos que não tem aliança com Deus, mas que você paga para ver. Isso é uma dor muito, muito forte e demora muito para ser tratada. Você precisa se levantar e romper hoje com essa cadeia para que as suas gerações sejam também livres. Não seria importante para você ver seus filhos, seus netos livres de coisas que você passou? Então o Senhor te convida hoje, se levante e fale não. Esse ciclo acaba aqui. Isso gera consequências no corpo, na alma e no espírito. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Olha o que causa na nossa alma. Baixa estima e sensação de indignidade. Eu não sou digna de nada. Eu sou um lixo. Traumas. O que é trauma? É uma ferida em cima de outra ferida, em cima de outra ferida, em cima de outra ferida. Gera uma ferida grandona, digamos assim. Isso é um trauma. E no espírito? Opressão espiritual, tem brecha aberta. Sensação de estar suja. Sensação de ser indigna de falar com Deus. E no corpo? Distúrbios alimentares, insônia, aquela tensão constante e dores inexplicáveis. Principalmente se você teve marcas no seu corpo durante esses abusos. Mas em Jesus nós temos tudo que nós precisamos. Jesus conquistou para nós na cruz tudo aquilo que eu precisava, você precisava, que é a liberdade, a libertação e a cura. Porque a palavra fala que Jesus ele veio para curar os quebrantados de corações e libertar os cativos. Então, se você já esteve cativa, deixa eu te falar, às vezes você está ouvindo isso hoje, mas existiu acontecimentos que aconteceram com você lá na infância, lá na adolescência, um tempo atrás. Não importa, gente, no mundo espiritual, o mundo espiritual não é cronológico como o nosso aqui, que agora são 7h41, não. No mundo espiritual, tudo está acontecendo aqui e agora. É por isso que o Senhor, Ele vai nos dar a oportunidade hoje de orarmos acerca desses abusos que eu disse. Eu quero só reforçar para você ler depois. Anota aí. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas aos pobres. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão para aqueles que estão encarcerados. É Jesus que faz isso por nós e para nós. Nós nascemos para sermos livres.
E eu declaro nesta manhã que todas as correntes que estão te mantendo presas em relacionamentos, às vezes até passados, coisas que aconteceram passadas, situações que te machucam até hoje, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, quebre essas prisões, quebre essas correntes, abra essas prisões, liberte as suas filhas. Você falou de libertação, André, como que eu começo a ser liberta dessa dor? Primeiro, reconhecer que você foi abusada. A cura sempre começa com o reconhecimento da ferida. Você anota isso aí. A cura sempre começa com o reconhecimento da ferida. Depois, nós precisamos nos arrepender. Porque de repente, em algum momento na sua vida, você também foi influenciada a agir com abuso em relação a outras pessoas. Às vezes você também foi uma pessoa abusiva, né, pro seu esposo, Gente, hoje o Senhor falou comigo sobre isso. Peça perdão, André, acerca disso. Eu pedi. Às vezes nas palavras, com o filho, com o marido, com o funcionário. Às vezes na fila do mercado, às vezes no trânsito com alguém. Às vezes você também foi uma pessoa abusiva, então você tem que arrepender também. Pra quê? Pra que essa porta espiritual seja fechada. E você vai precisar perdoar. Perdoar quem te feriu. Não porque ela merece, mas porque você precisa ser livre. E eu vou te ensinar aqui uma técnica pra você fazer. Não é minha, mas é muito válida. Primeiro, você vai declarar em voz alta que perdoa esta pessoa. Anota aí. Todas as vezes que você precisar liberar o perdão, você vai declarar em voz alta que perdoa essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo, por exemplo, o João, que falou palavras que me machucaram, que me agrediu fisicamente, entendeu? Você vai falar o nome da pessoa. Depois você vai orar abençoando todas as áreas da vida dessa pessoa. Meu Deus, Andréia, minha filha, tá achando que a vida do crente é fácil? Você vai abençoar. Senhor, eu abençoo a vida do João. Que o Senhor cuide dele, que o Senhor o abençoe, né? Que o Senhor seja o provedor na vida dele, que ele possa ter um encontro pessoal intransferível com o Senhor. Depois, você vai pegar um caderno, vai listar as qualidades. Lógico que isso só vai acontecer se essa pessoa foi muito próxima a você. E vai listar as qualidades e os momentos felizes que vocês tiveram juntos. E por fim, você vai agradecer em oração cada um desses momentos. Isso eu tô falando para pessoas que foram próximas a você. André, foi um episódio isolado, essa pessoa não faz parte mais da minha vida. Então você vai agradecer pelo aprendizado que essa situação te trouxe. Obrigada, Senhor, porque com essa situação que aconteceu com o João, com a Maria, você fala o nome da pessoa, eu pude aprender. Essa situação me trouxe uma lição de vida. E depois você vai expor essa dor a Deus. Orar, se derramar diante do Senhor. E se me der vontade de chorar, por favor, chore. Ore com palavras, ore ouvindo o que você vai falar. Se necessário, se estiver doendo muito, grite, rasgue o seu coração na frente do Senhor. Não esconda nada dele. Mas ele não sabe, ele sabe. Mas todas as vezes que Jesus ia curar alguém, ele fazia uma pergunta: o que queres que eu te faça? Porque ele precisa ouvir da nossa boca que nós desejamos a nossa cura. E eu quero te convidar agora para juntas nós quebrarmos estas correntes de dor e de maldição que pode estar nos aprisionando, que pode estar te aprisionando há muitos anos e você não sabia como se livrar disso. Então eu gostaria que você estiver com os pés, as mãos cruzadas, descruzassem. Era para ter falado isso desde o início, gente, eu acabei esquecendo.
que você curvasse a sua cabeça. Pode fechar os olhos agora. E você vai declarar comigo esta oração. Fale comigo, Senhor Jesus. Eu coloco diante de Ti toda dor e toda lembrança do abuso que vivi. Eu perdoo aqueles que me feriram. Eu entrego a Ti toda mágoa, medo, vergonha e culpa. Eu renuncio agora a todo espírito de medo, abuso, violência sexual, insegurança e opressão. Declaro que estou coberto pelo Teu sangue, Jesus, e que nenhuma condenação há para mim, pois estou em Ti. Liberta-me por completo e restaura minha alma para que eu viva a plenitude que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos usar a autoridade que Jesus nos entregou e nós vamos dar um comando no mundo espiritual para que todo o espírito que entrou através dos abusos que foram ditos aqui, para que eles saiam no nome de Jesus. Lembra? Vamos lá. Erga sua mão e fale. Espírito de violência doméstica, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de abuso sexual, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de confusão mental, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de medo, em nome de Jesus, peguem os seus lixos e saiam agora. Espírito de mágoa, em nome de Jesus, saiam agora. Agora. Espírito de ira, de contenda, saiam em nome de Jesus. Espírito de insegurança, em nome de Jesus, saiam. Espírito de inferioridade, saiam agora em nome de Jesus. Espírito de humilhação, saiam agora em nome de Jesus. Espírito que tem atentado contra vidas, agora em nome de Jesus, saiam. Espírito de pensamentos destrutivos, agora em nome de Jesus, saiam. Espírito de loucura, em nome de Jesus eu dou uma ordem, saiam agora em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amadas, o abuso foi uma ferida. Foi uma ferida dolorida, machucada, que você às vezes até hoje tem, até esse momento, porque eu creio que você foi curada. Você às vezes fica remoendo, sabe aquilo? Mas a libertação é uma escolha, então receba a sua libertação hoje. Receba a sua cura hoje. Hoje foi o dia que o Senhor escolheu para romper com toda essa cadeia que te prendia. Porque, acredite, tenha fé nisso que eu vou te falar. Deus, Ele aproveita tudo. E essa será sua grande ferramenta de cura para curar, para ajudar outras mulheres, outras pessoas que passaram ou que estão passando por esse mesmo trauma. Para finalizar, nada que fizeram contra você é maior do que o... Meu Deus, isso é muito forte. Nada com que fizeram contra você é maior do que o que Deus pode fazer em você e através de você. Amém? Fez sentido a nossa live de hoje? E eu te pergunto, teve alguém que teve algum mal-estar enquanto nós orávamos? Dor de cabeça, dor nas costas, ânsia de vômito, às vezes até uma sensação de dor na barriga, como se tivesse diarreia, bocejos, dor de cabeça do nada. Teve alguém? A live vai ficar salva primeiro aqui, depois vai lá pro YouTube, mas eu quero que vocês, eu peço para que vocês assistam no YouTube pra gente crescer o canal, em nome de Jesus. E mandem pra alguém. Foi forte hoje, não foi? Arrepio e bocejos. Quem mais?
Vão falando aí que nós vamos orar antes. Muito sono. Quem mais? Que mais, meninas? Muito sono, arrepios e bocejos. Que mais? Dor de cabeça, dor nas costas, ânsia de vômito. Que mais? O Espírito Santo tá me falando que teve pessoas que teve mais. Desequilíbrio, vontade de deitar. O Espírito Santo está me falando que tem mulheres aqui que teve mais sintomas. Isso são sintomas quando a gente trata de libertação. Tem mais. Não foram só essas mulheres, teve outras mulheres. Então vamos orar a respeito disso. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, me posiciono como coluna espiritual na vida dessas minhas irmãs e te peço para que o Senhor venha com o teu amor e com a tua misericórdia e as cubra e as proteja, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo espírito que veio através desses arrepios, desses bocejos, dessa sonolência sem sentido e tudo que vem trazendo tristeza para o coração destas minhas irmãs. Todo espírito de tristeza e depressão é uma ordem, em nome do meu amado Jesus, batam em retirada agora, sejam livres, irmãs. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que com a tua cura, com uma gota do teu sangue, cure essas minhas irmãs daquilo que os meus olhos não conseguem ver, mas que o Senhor tem acesso. Eu repreendo os arrepios, os bocejos, os sonos sem medidas, as dores nas costas, as dores de cabeça, as ânsias de vômitos. Batam em retirada agora, em nome de Jesus. Receba a sua cura, receba a tua libertação, em nome daquele que tudo pode, em nome daquele que tudo vê, Jesus Cristo. Nosso Pai, nosso irmão, nosso amado, em nome de Jesus. Se você crer, você coloca aí amém. Amém, amém, amém. Depois me contem. Me contem porque passou, viu? Olhem aí, procure se tem esse mal-estar, esse desânimo. Segunda-feira nós voltamos com essa série de lives. E a semana que vem, gente, eu vou fazer de tudo para que esta mulher aceite o convite para nós fazermos essa live sobre violência doméstica contra as mulheres. Vocês me pediram muito, muito, muito e nós vamos fazer em nome de Jesus e depois eu vou trazer, quando a gente terminar, vou trazer uma série sobre narcisismo. Vocês vão ficar assim, ó, empaquetadas. Amém, meus amores? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que hoje seja um dia, mais um dia de vitória em nome daquele que já venceu por nós. Amém? Beijo, fiquem com Deus e até segunda em nome de Jesus. Tchau, tchau.